Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa 105ª aula online da nossa escola bíblica. Estou muito feliz, as pessoas estão assistindo, as pessoas estão compartilhando, estão comentando, então isso é muito importante. Não se esqueça, nós já iniciamos o nosso estudo de Apocalipse, a primeira aula já está lá online no site da Nona Igreja, então você pode começar a acompanhar. Comece, como se diz, do começo, para que você possa entender bem todas as nossas aulas. Então, aula passada nós falamos, Paulo fala sobre ressurreição, sobre ofertas, e agora nós vamos começar outros assuntos. Paulo vai falar sobre os seus projetos. Então, nós vamos aqui dar início, abra sua Bíblia, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, versículos 5 e 6. E a palavra de Deus diz assim: irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Então, em Atos 21 a 3, nós temos a descrição de Paulo indo para a Macedônia. Nós temos também um sonho de Paulo, com pessoas pedindo que ele fosse para a Macedônia. Então, em Atos 16, de 6 a 10, nós temos este sonho. Paulo fala desses planos. A ideia de Paulo era passar pela Macedônia e ficar algum tempo na cidade de Corinto, com os irmãos ali. Era comum as igrejas encaminharem os missionários para os trabalhos e provessem os recursos e provessem também as orações. Então, o conforto também era dado a Paulo pelas ofertas e pelas orações. Então, Paulo declara os seus planos e os seus projetos aqui na sua carta. As cartas não estão em ordem de tempo. Esta carta de Paulo, ele escreve na cidade de Éfeso, no meio da sua terceira viagem missionária. Então, nós já estudamos esse assunto, já falamos sobre isso lá no livro de Atos. Os livros da Bíblia Sagrada, eles não têm uma cronologia correta. Então, os estudiosos foram vendo os acontecimentos, tudo, e foram colocando ali, não à medida de que chegaram às suas mãos para serem transcritas. Então, nós temos aqui esta carta de Paulo, escrito na cidade de Éfeso, né? E ali ele está enviando esta carta para a igreja de Corinto. Versos 7 a 9, porque não quero agora ver-nos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Então, Paulo tem a ideia de ter planos, mas o Senhor é quem sabe deles. Precisamos, além de fazer planos, colocá-los nas mãos do Senhor para sabermos se serão ou não realizados bem-sucedidos. Então, Pentecostes é a festa judaica que acontecia 50 dias após a Páscoa. Então, na cidade de Éfeso, você pode ver isso em Atos 19, a oportunidade era estar numa sinagoga e dar o estudo na escola de Tirano. Eram ali que os filósofos ficavam e colocavam as suas ideias. E um homem chamado Demétrio trouxe grandes dificuldades para Paulo por causa do templo de Diana. Agora, Paulo vai falar sobre Timóteo e sobre Apolo. Então, 1 Coríntios 16, verso 10 e 11. E se Timóteo foi, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz,
para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Talvez Timóteo fosse a Corinto e levasse essa carta, né? Então, lá em 1 Coríntios 4,17, Paulo tinha em mente enviar Timóteo. E em Atos 19:22, Paulo já estava usando Timóteo para o trabalho dele em várias igrejas. Então, agora ele vai a Macedônia e depois para Corinto. Paulo fala que Timóteo era um missionário jovem e tinha preocupações que as pessoas não ouvissem ou o tratassem com o devido respeito. Então, ele, sendo um grande líder, referendo a Timóteo, o envia com considerações para ser respeitado. Então, como se fosse ele mesmo, ele está ali, Timóteo, representando o apóstolo Paulo. Então, Paulo prepara a igreja para receber Timóteo, tendo cuidado, né, sendo ouvido, e quer que ele retorne para ele. Paulo quer que Timóteo volte ali em Éfeso, onde ele está, com notícias de Corinto, informações da igreja. Então, irmãos, companheiros de viagens, missionários de Paulo, são esses os irmãos que Paulo está tratando. No verso 12, ele diz: acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era vontade dele ir agora, e irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Então, Paulo tem contato com Apolo e recomendou que os coríntios o queriam lá, mas ele não tinha vontade de estar. Então, ele iria fazer uma visita, aí vai ser falada mais para frente. Agora, Paulo faz umas exortações finais para terminar esta carta a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Verso 13 e 14, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Então, Paulo faz aqui um resumo do que ele espera deles. Estai atentos, busquem estabilidade na fé, sejam maduros no agir, busquem a força de Cristo para fazer a vontade do Pai. E lembra que o amor deve estar à frente de todas as coisas. Agora, Paulo vai falar sobre 3 irmãos: Estéfanas, Fortunato e Acaio. Verso 15 e 16, e agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanos são as primícias da Acaia, e que se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Então, Paulo batizou esta família. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 16. Foram os primeiros a se batizarem na igreja de Corinto. Então, o serviço em grego é diaconia. Servir aos santos, cristãos convertidos. Então, era comum as pessoas tomarem partido dos líderes maiores e desprezarem os líderes menores. Então, Paulo pede que respeitem, que honrem os cooperadores e obreiros, todos designados por Deus para fazer algum trabalho dentro da igreja. E ali eles também estavam designados, já que foram os pioneiros ali dentro da igreja de Corinto. Verso 17 e 18, alegra-me com a vinda de Estefanas e de Fortunato e de Acaio, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. Então, Paulo recebeu a visita desses irmãos que trouxeram alegria e supriram a vida dele, né? E também a saudade. Estar junto trouxeram frescor ao espírito de Paulo. Agora ele fala sobre saudações e bênçãos sobre a igreja. 19 e 20,
As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor muitos vos saúdam. Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Então todos cumprimentam a eles, lá em Atos 18, de 1 a 3. Priscila e Áquila foram que ajudaram Paulo. Então o ósculo santo é o beijo santo da comunhão, uma demonstração de carinho cristão. Então Paulo fala, sejam afetuosos, né? Sejam amorosos uns com os outros, tenham muito amor e estejam sempre unidos. É isso que Paulo está dizendo. E verso 21 a 24, a saudação escrevo-a eu, Paulo, do próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata, a graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Normalmente, Paulo ditava as cartas e alguém escrevia. Ele tinha um secretário. Muitos deles, muitos passaram ali, Timóteo, Lucas, muitos escreveram cartas ali enquanto Paulo estava ditando. Alguns dizem que Paulo tinha um problema de visão, né? Alguns teólogos dizem que o problema maior de Paulo, quando ele fala do espinho na carne, era a visão de Paulo, né? Ele tinha uma visão bem precária. Não sabemos, né? Estamos só conjecturando aqui. Então, Paulo ditava suas cartas e alguém as escrevia. Mas agora ele diz que ele mesmo escreve, dando autenticidade a esta carta. Então, 2 Tessalonicenses 3,17, Paulo mesmo escreve a saudação. E ele fazia uma assinatura nas cartas, autenticando-as. Então, ele mesmo assinava, fazendo assim como verdadeiras suas palavras. Anátema é maldito. Se alguém não ama Jesus e está na igreja, é um enganador. Olha como é forte isso. E Maranata em hebraico é a função de 3 palavras. Mar, Senhor, mas igual a nosso, mas ata, vem Senhor Jesus. Então, Senhor nosso, vem. Então, usada para trazer o desejo da volta do Senhor Jesus e que ele concretize todos os seus planos. Paulo encerra aqui a primeira carta que ele escreveu aos Coríntios. Então, nós estamos tratando de cartas que Paulo recebeu informações de que haviam alguns problemas naquela igreja. E Paulo tratou de todos eles e enviou esta carta. Agora, Paulo vai escrever uma segunda carta, né? Ele é considerado como autor, né, desta carta, sem grandes questionamentos, lá em 2 Coríntios 1:1, né? Nós vamos estar falando sobre este versículo. Esta carta, Paulo a escreveu aproximadamente 1 ano depois de ter escrito a primeira, depois de ter partido de Éfeso, lá em 19:1 de Atos, e antes de ter chegado a Corinto. Aí em Atos 20, ele escreve da região da Macedônia. A primeira ele escreveu de Éfeso, agora ele escreve da região de Macedônia. Ele faz 3 visitas e 4 cartas. Quando foi fundada, ele escreve a primeira. A visita foi penosa. E 3, uma visita depois de ter sido enviada a segunda carta aos Coríntios. Então, as 4 cartas quais são? Primeiro, a carta anterior, nós não temos, né? Ela é citada, mas nós não temos essa carta. Não tem nenhum escrito sobre ela. Nós temos a 1 Corinto. Entre a primeira e a segunda, nós temos uma outra carta, também citada, falada dela. Imaginamos que sim, porque esses assuntos não existem na carta de 1 Corinto. É chamada de a Carta Severa. E temos a segunda carta aos Coríntios. Propósitos da carta. Primeiro,
a expressão de carinho e gratidão pelo arrependimento que houve em Corinto, um arrependimento pelo tratado na carta, Paulo fala sobre ela. Segundo, encorajar uma maior lealdade a Paulo como um apóstolo de Cristo. E estes são os propósitos centrais, e não significa que ela não tinha problemas. Temos muitos se levantando contra Paulo, que vai ser bastante severo. Então, vamos começar. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 1 e 2. É o prefácio e a saudação, como Paulo sempre faz. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia, graças a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo começa dizendo que não é somente Paulo, mas que tinha uma missão, era apóstolo de Jesus, para mostrar que foi designado pelo próprio Cristo, chamado por Deus, e Timóteo já está de volta com Paulo. Então, já foi para Corinto, já voltou, né? Possivelmente ele quem trouxe essas notícias e esta carta, né? Santos são os crentes, os cristãos da época. Acaia, a região onde ficava a igreja de Corinto. Agora, Paulo faz ação de graças e pelo conforto divino. Verso 3 e 4, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e de Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a vossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, Paulo começa exaltando a grandeza do Senhor que se revela no seu Filho. Eles precisavam muito de consolação e misericórdia de Deus, porque a perseguição era muito grande, era muito forte. Então, para ajudar aos outros, as dificuldades que passamos é também para estarmos preparados para ajudarmos o nosso próximo. E assim acontece conosco. Passamos por lutas, nos fortalecemos, passamos por desertos, nos fortificamos. Para quê? Para podermos ajudar o nosso próximo quando estiverem com os mesmos problemas que nós estamos. Então, às vezes a gente fala, né? Puxa, só me aparece esse tipo de problema. É porque você passou por ele, foi fortalecido e sabe que vai alcançar a vitória, você sabe do resultado. Que estando com Deus, você vai chegar lá no final e cantar o hino da vitória. Então, a consolação que Deus nos dá é motivo de inspiração para sermos canal de bênção às outras pessoas. Versos 5 e 6, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para nosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o nosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Então, o sofrimento de Cristo, a sua morte, a sua dor, tudo isso para nos abençoar. Cristo morre pelos nossos pecados, ressuscita e nos dá salvação. Então, isso deve ser visto não só como sofrimento, mas como canal de bênção para todos nós. O trabalho deles tinha fruto para eles. Vocês foram salvos por causa da nossa tribulação. Assim como Cristo sofreu por nós, nós também. Cristo, modelo de sofrimento, que traz algo de bom, e temos Paulo, mais os missionários, todos que sofrem para levar o evangelho aos outros. E nós cristãos também iremos padecer e iremos trazer bênçãos a outros cristãos. Conseguimos ver que o sofrimento é passageiro, preparador e nos faz ver o conforto de Deus, nos faz prontos para abençoar outros e consolar também. Então nós percebemos
que nós conseguimos abençoar outras pessoas por termos passado por luta, passado por problemas e assim nós vencemos. É o nosso testemunho que vai ajudar as outras pessoas. Por isso que é importante. Às vezes as pessoas falam, pastora, foi só eu fui curado de uma dor de cabeça. Dê seu testemunho. Porque tem alguém ali no nosso meio que está com dor de cabeça e não está se lembrando, se dando conta de que se ela orar, ela vai ser curada em nome de Jesus. Versos 7 e 8, a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes do sofrimento, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Então, Paulo não desiste dos irmãos mais difíceis. Se existe o sofrimento, existe consolação. E na sua vida e dos que estavam com ele. Paulo ali usa o exemplo deles. Não se sabe qual foi a tribulação, mas talvez a oposição judaica, né? Que pensaram que iriam morrer, mas foi por Deus transformada em consolo. Deus tem um propósito. Enquanto não cumprir esse propósito, ninguém vai matar você, ninguém vai exterminar você. Pode ter certeza disso. Verso 9, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então, nós não devemos nos fiarmos em nós mesmos, né? Nós temos que nos fiar no Deus, como diz Paulo, que ressuscita os mortos. Então, Paulo não explica a sentença do governo, né? Mas eles estão correndo risco de morte por causa da perseguição. Então, nós entendemos que tinha no coração a confiança em Deus, que tem poder para ressuscitar morto. Então, não precisavam temer as perseguições, eles tinham certeza de que Deus estava no controle. É esta certeza que nós temos que ter quando nós estamos passando por lutas, por dificuldades. 10 e 11, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações, a nosso favor, para que por muitos sejam dado graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Então Deus livra no presente e no futuro também. Pessoa morre, mas será salva. Quer dizer, o servo de Deus, ele é completo. A esperança, Paulo tinha de levar o evangelho a muitos lugares, mas sabia que um dia ele iria morrer. Então, nesse texto, Paulo faz o quê? Pede orações. Paulo via muito valor na oração e ele acreditava que Deus respondia a todas essas orações. Então, nós temos aqui um relato grande de Paulo, de dificuldades que eles passavam. E nós, às vezes, reclamamos, né? De tribulação, de deserto que nós passamos. Então, fique em paz, porque tem gente orando por você. Se ninguém está orando por você, eu oro por você todos os dias. Porque eu falo para Deus, Senhor, abençoa a 9ª igreja, mas também abençoa todos aqueles que recebem os devocionais, a todos aqueles que têm assistido a escola bíblica. Então você é ponto da minha oração. Então Paulo cria que Deus respondia orações e eu também creio, né? Então, se fortaleça nisso, que você não está sozinho. Tem pessoas orando ao seu redor. Tem pessoas pedindo a Deus a seu respeito. Então, às vezes, toda essa confusão que está acontecendo aí na sua vida é propósito de Deus para você crescer, amadurecer e se fortalecer, né? Nesta palavra gloriosa que nos livra, nos liberta e nos salva. Agora nós vamos passar para
um outro item, a sinceridade de Paulo, né? Nós tivemos aqui na aula anterior, aqui na parte anterior, prefácio e saudações, ações de graças de Paulo pelo conforto e alívio, né, que Deus dá. Agora Paulo vai falar, né, ele é muito sincero, ele vai estar falando, verso 12 e 13. Porque nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis, e espero que o compreendeis de todo. Então Paulo fala da sua consciência estava limpa. Ele fez o trabalho com retidão e na orientação de Deus. Então Paulo fala de seus escritos, que ficasse bem claro, totalmente claro. E para combater críticas de que as pessoas não compreendiam o que ele falava. Lá em 2 Pedro 3,16, Paulo fala desses escritos e faz uma observação, que existem coisas difíceis sim de entender e exigiam mais estudos, mas estava ao alcance de todos. Verso 14, como também já em parte vos compreendestes que somos a vossa glória, como também igualmente sois a nossa, no dia de Jesus nosso Senhor. Então Paulo fala que a pregação do evangelho, ela tinha uma dupla glória. Para os salvos, através do ministério de Paulo, era uma glória grandiosa, e que através deste ministério muitos conheceram a Cristo. E a segunda é o fato de se converterem, representavam glória para Paulo, representava o resultado do trabalho dele, era fruto do trabalho dele. Nós não temos que ter a glória para nós, mas nós nos alegramos, porque nós temos muitos frutos. Eu me alegro muito, porque eu ouço várias pessoas falando, pastora, o aconselhamento deu certo, pastora, a palavra veio de encontro, pastora, aquela palavra que eu ouvi, eu recebi a vitória por causa dela. Então não é para minha honra, mas é para minha alegria, porque a glória e a honra é do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos incentiva a continuarmos pregando esta palavra gloriosa. Então, no dia de Jesus é referência ao dia do juízo, onde Paulo será reconhecido por aquilo que fez aos coríntios e se alegrará em ver os irmãos na presença do Senhor. Vai ser muito glorioso, né? Agora, Paulo explica a sua demora de ir até Corinto, mas isso será para a nossa próxima aula, onde nós estaremos tratando deste assunto. Então, espero que você tenha entendido, você tenha gostado. São muito lindas essas cartas do apóstolo Paulo, serve de muita edificação para nós. Espero que você esteja gostando, então curta, compartilhe, comente e não se esqueça, as aulas do Apocalipse já estão aí, nós já tratamos a primeira, já estamos dando andamento à segunda aula. Então, assista a primeira para que você esteja compreendendo a segunda aula. Amém? Então, fica com Deus, fica com Jesus. Tenha um excelente domingo aí, junto com a sua família. E um beijo grande no seu coração e até a próxima aula, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Amém? Um beijo.